HC Fábio, o Belezinha? pessoal, o pessoal da... Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fábio. Oba, boa noite, gente. Boa noite. Então, pessoal, a gente parou no meio de um parágrafo na semana passada. E agora vamos retomar. Então, era para começar nisso temos boas razões para novamente distinguir e tal, mas eu estava olhando que para ficar com um sentido melhor no texto, era legal de começar aqui em cima, que começa a dizer o seguinte: a angústia é um estado afetivo que naturalmente pode ser sentido apenas pelo eu. O id não pode ter angústia, como o eu. Não é. Por que o id não pode ter angústia? Porque ele vai explicar aqui. Não é uma organização. E aí, então, por causa disso, ele não pode julgar situações de perigo. Ou seja, a angústia, ela vem porque aparecem situações que são julgadas pelo eu como situações de perigo, certo? Então, a angústia, ela tem uma relação com a maneira como o eu se organiza. E se organiza para evitar certos perigos, certo? Então, eu achei importante fazer só essa colocação aqui no comecinho, porque me parece importante. Vamos lá. Por outro lado, ocorre frequentemente que no ID se preparem ou se realizem processos que induzem o eu à geração de angústia. Olha que interessante. Então, a angústia pode vir do ID, mas ela não é sentida pelo ID. De fato, provavelmente, as primeiríssimas repressões e também a maioria daquelas posteriores são motivadas por tal angústia do eu em relação a determinados processos do id. Nisso temos agora sim, começa o que a gente não leu ainda na aula passada, né? Mas até então eu acho que parece que está claro, né? Nisso temos boas razões para novamente distinguir entre dois casos. Aquele em que algo sucede no id, que ativa uma das situações de perigo para o eu, assim levando-o a dar sinal de angústia para que haja inibição. Então vamos pegar esse primeiro caso aí. Vamos destrinchar isso aqui. Dois casos. Num deles, acontece alguma coisa no id, essa coisa ativa uma situação de perigo no eu, o eu vai lançar vai sentir um sinal de perigo e vai dar um sinal de angústia para que haja uma inibição, certo? Parece assim, essa sequência é importante nesse caso, tá bem? Vamos pensar nela e vamos fazer uma diferença com esse outro caso aqui. E o outro caso em que se produz no id a situação análoga ao trauma do nascimento, na qual automaticamente se chega à reação de angústia. Então vamos lá. Os dois casos podem ser aproximados se enfatizarmos que o segundo corresponde à primeira original situação de perigo. Então, talvez, em últimos termos, o que ele está dizendo é que o segundo se reduz à primeira situação também, ou não? O que vocês acham? Aqui, parece como é que é? Os dois casos podem ser aproximados fazendo que o segundo corresponde a primeira original situação de perigo, né? Que o segundo caso, que é o caso do nascimento, corresponde ao caso original de perigo, que é uma coisa que comum aos mamíferos, não aos animais, uma coisa assim.
Não é isso? É, e não é isso, mas é que eu estou querendo perguntar o seguinte: se uma proposição, no final das contas, não se reduz à outra também, entende? Porque lembra do outro, era então, acontece alguma coisa no id, tá ligado? Acontece alguma coisa no id, ó, algo sucede no id que ativa uma das situações de perigo para o eu. Uhum, Então, isso aí vai ativar uma das situações de perigo para o eu, levando o eu a dar um sinal de angústia para que haja inibição, certo. entende? Então, haja inibição. E o outro caso, o problema é que o outro caso, para mim, não está parecendo que seja realmente outro caso, entende? Porque o que ele está Uhum, falando? Produz no id, então, olha aqui, ó. No outro caso, em que se produz no id a situação análoga ao trauma do nascimento, ou seja, alguma coisa se produziu no id, igual na outra proposição, na qual automaticamente se chega à reação de angústia. A diferença aqui é o quê? É a falta de mediação do eu, certo? Falta de mediação do eu, porque isso, que é o trauma do nascimento, geraria uma relação de angústia, de certa forma, sem a mediação do eu. Yara, fala. Professor, eu pensei aqui assim, porque o id é uma energia, Aham, né? Ele não tem. E ele em relação ao eu, o que acontece, é o que eu estou pensando. O que acontece com essa força do id é um escoramento. é, É por isso que ele é análogo, porque o id, como sendo energia, ele busca uma saída. E quando você já tem um eu construído, você já tem um superego, você já tem barreiras. isso. Como conter essa força? Frustra. Porque quem frustra, quem corta é o superego, mas quem frustra é o eu. Ou eu Tá. estou enganada? Não, não estou enganado. É que nesse caso específico aqui, a gente está tratando só de se essa angústia, ela podendo ser mediada ou não mediada pelo eu, né? Mas eu acho que Pode, o... Ah, pode ser mediada pelo eu acredito. Por exemplo, assim, eu acho que eu tenho um superego necessário. claro. Entende? Então, essa força do id, ela vem para mim e eu posso medir, eu medio ela tranquilamente. Aham. Isso, Sim, né? sim. Você não pode mediar quando você tem um ego, um superego muito castrador, muito preso, muito cheio de tabu, porque o id é uma força linda, gigantesca. Pronto, falei, parou. É interessante, eu acho, pode ser também, né? Mas ao mesmo tempo, ela é laranja mecânica, né? Pirando com a cabeça da gente e fazendo as coisas todas. Por isso Sabe? que o eu tá ali pelo meio, tentando mediar a situação, né? Eu tenho É, horas que eu libero, eu digo, vai com Deus, que eu vou junto. o ainda id é bem, uma né? força linda que também. O id é uma força linda que opera algumas. Pode operar alguns truques também, né? Não é? Porque é o que diz aí o Freud, inclusive, né? O id falou: ó, ele aparece e joga umas coisas. No... Eu não confiaria tanto nesse id, assim. Mas você não acha ele bonito, colega? Essa energia que vem, né, Ah, presa na nossa infância e que acompanha a gente a vida toda, que tem uma porra de um superego lá em cima, faz, não faz, faz. Poxa, eu acho esse movimento um dos mais bonitos. Pronto, acabou. Senão eu falo até amanhã do índio. Eu acho uma maravilha. Eu acho uma maravilha. Mas vamos ver como é que isso vai se articular, né? Porque, de certa forma, é. o que a gente está falando, quando a gente tem uma transformação do id no ego, porque lembra que o ego também, de certa forma, é apenas uma modificação do id, ou seja, ele não tem uma natureza diferente do id. A única coisa é que ele seria um id organizado. E quem é que organiza o id? São as forças da cultura. Lembra quando a gente fala, de novo, aquele negócio do Lacan lá, de que eu é um outro? Não, porque esse eu justamente é modelado pelo outro, ou seja, esse id que, na necessidade de construir uma organização no contato com a cultura, ou seja, na construção daquilo que se vai chamar de princípio de realidade, ele vai se organizar. Nesse momento em que ele se organiza, alguns sinais que ele sente vindo dele mesmo, só que da sua parte desorganizada, que no caso é o id, vão soar para ele angustiantes. Por exemplo, ele pensa, vamos imaginar que assim vem uma pulsão agressiva, né, em relação assim a uma velhinha na rua.
Aí passa a ver ele na rua e ele pensa, nossa, eu podia acelerar o carro e atravessar por cima dessa velhinha. Bom, isso talvez não fosse interessante, mas o Id ele também traz coisas assim terríveis, né? Mas o terrível e o bonito e tudo é muito misturado. Quem era essa É porque velhinha? aí entra o superego, né, professor? É isso que eu Ah, chamo de superego necessário. Onde que eu vou botar o carro em cima de uma velhinha? Mas tem seria, muita coisa que o ID manda que o superego não devia nem ver. eu também acho, né? Eu também acho. Mas vamos pensar que nesse caso não é nem o superego, né? É simplesmente ele vai passar pelo ego, né? Ele vai passar pelo ego e o ego vai falar assim, poxa, na minha organização, aqui no que eu tenho de Não contato para o mundo, caberia. eu tenho uma compreensão de que se eu passar por cima da velhinha vai dar uma merda gigantesca. Por quê? Eu vou me sentir mal, eu vou me arrepender, eu vou ser preso, vai acontecer uma série de coisas comigo. Ou seja, eu vou me angustiar. Eu vou me angustiar muito, porque, bom, nesse jeito que o meu ego se organizou, eu já pressinto que eu vou me angustiar. E isso é uma das tarefas interessantes do ego, é prever o futuro, né? Prever o futuro. Porque se não tem sentido nenhum isso que o Freud está falando, se o ego não fosse justamente uma organização capaz de certa forma, prever o futuro, né? Ele está dizendo assim, ainda não aconteceu o atropelamento, mas esse pensamento é angustiante. Por quê? Porque no futuro eu teria uma angústia maior. Se ele estivesse sempre no presente, ele falaria, no presente isso seria interessante. Interessante. Como uma energia, para mim, por que eu não completo essa energia? Entende? Então, percebam como talvez ali a gente possa colocar alguma coisa de previsibilidade por essa organização egóica, tá? A questão que ele está colocando aqui é que você tem dois casos, né? Então, vamos continuar aqui. Os dois casos podem ser aproximados se enfatizarmos que o segundo corresponde à primeira original situação de perigo, né, do nascimento. E o primeiro a uma das condições para a angústia dela derivadas posteriormente, ou relacionando-os às afecções que efetivamente sucedem. O segundo caso se verifica na etiologia das neuroses atuais. O primeiro caso é característico das psiconeuroses. Então, vemos, então, que não é necessário desvalorizar nossas pesquisas anteriores, mas apenas estabelecer a relação entre elas e as perspectivas mais recentes. É inegável que, havendo abstinência, transtorno indevido no curso da excitação sexual, desvio dessa quantidade do seu processamento psíquico, a angústia se origina diretamente da libido. Vamos lá, peraí. Eu vou voltar aqui porque parece que aqui é importante. É inegável que, havendo abstinência, transtorno indevido no curso da excitação sexual, desvio dessa quando do seu processamento psíquico, a angústia se origina diretamente da libido. Ou seja, estabelece-se aquele estado de desamparo do eu ante uma enorme tensão gerada pela necessidade, o qual, como no nascimento, resulta na geração de angústia. E nisso há, provavelmente, a possibilidade plausível, mas pouco relevante, de que justamente o excesso de libido não utilizada ache descarga na geração da angústia. Tá. Isso tinha a ver com a primeira teoria da angústia do Freud, né? Lembra que eu falava para vocês que então essa energia não utilizada e não conectada a representantes, justamente porque ela era recalcada, ela ficava solta e isso gerava um estado de angústia, né? Então, vamos ver o que ele está fazendo com isso aqui. Está um pouco estranho ainda. Vemos que, no terreno dessas neuroses atuais, desenvolvem-se psiconeuroses com muita facilidade, o que pode significar que o eu faz tentativas de furtar-se à angústia que aprendeu a manter suspensa por algum tempo e atá-la por meio da formação de sintomas. A análise das neuroses de guerra traumáticas, nome que, porém, cobre as afecções bastante diversas,
provavelmente mostraria que um bom número delas partilha traços das neuroses atuais. Hum? Aham. Complicadinho, né? Bem. Ô, Alguém quer Eduardo, me... Oi. é, eu não sei, ele falou lá atrás, eu achei que até aqui ia explicar, mas não sei se vai explicar mais para frente ou não. Essa diferenciação que ele está fazendo de neuroses, e ele até complementa com neuroses atuais, né? E Uhum. psiconeurose, para mim parece ser um negócio importante, mas eu não tô diferenciando isso daí. Sei se, Aham. como é que ele está vendo essa diferença aí? Ele normalmente ele coloca as neuroses. Posso- eu já te passo, Yara, rapidinho. As neuroses atuais, né? Como assim? As neuroses de angústia, a neurastenia, né? Que se caracterizam assim por sintomas corporais, né? A inibição, né, no funcionamento de um órgão. Então, isso tudo era trazido assim como neuroses atuais, né? Que ele estava diferenciando aqui das psiconeuroses, né? Então, seria uma manifestação somática, né? E aí, eu não sei, eu consigo ver isso como as neuroses de angústia e as neuroses narcísicas. É porque o Freud, ele coloca tudo como neuroses, tá? Então, ele já chegou a chamar tanta coisa assim de histeria, que é uma coisa que fica assim muito ampla, entende? A gente precisa, na verdade, ver o que que aqui ele está trazendo como neurose atual, sabe? Porque, por exemplo, para mim, as neuroses de guerra, né, dessas neuroses traumáticas, poderiam perfeitamente surgir como neurose atual. Mas deixa eu ver se alguém me completa aqui, me ajuda. Vamos lá, Yara. Professor, pelo que o senhor me disse, eu entendi do que o senhor me falou, o seguinte, vem uma quantidade de pulsão. Uhum, É como se houvesse uma divisão. As pulsões que são descarregadas, embora parciais, né, uhum. elas seguem um destino. E aquelas pulsões que você não consegue, é, é, como é que se diz? Que você não consegue liberar, não consegue encontrar o caminho, ela retorna e se condensa. E esse retorno dessa pulsão é que pode ser o que ele está chamando aí das neuroses somáticas, né? Atuais, né? É É, justamente essas pulsões que não se descarregam. isso. Porque você teria alguns tipos de neurose, né? Seriam, bom, as neuroses narcísicas, né? Seriam aquelas mais Uhum. ligadas aos quadros psicóticos, mas que depois a gente, na psicopatologia, acaba abandonando isso de chamar de neurose, justamente a gente chama de não neurose, né? Você teria, Ele não sim, neurotiza o psicótico. justamente, mas é que o Freud chamava todos esses quadros, inclusive de Uhum. melancolia, os quadros assim de paranoia e tudo mais, ele chamava de neuroses narcísicas, sabe? Porque ele diria que há uma falha, não é, na constituição do narcisismo. Então, por causa disso, ele chamava de neurose narcísica. Só que aí depois se convencionou em chamar isso de outras coisas, né? E colocar a neurose só para aquilo que acontece a partir do momento que há assim a interiorização do simbólico, do complexo de Édipo, né? Então, Mas assim, meu raciocínio está fora da curva? eu acho que não, eu acho que tá tudo bem, Tá bom. me parece bem, parece bem, é isso mesmo. Você sabe por quê? Porque essas neuroses que elas se voltam para o corpo, né? Que a gente está falando principalmente aqui do que? Da histeria, né? E da histeria e da conversão à somática que tem a ver com a histeria, né? Que é o quê? É o resultante de um impedimento de uma satisfação libidinal, percebe? Então você tem um impedimento da satisfação libidinal. O que eu não só sempre é confuso para mim é porque, em geral, as neuroses de transferência elas também têm mais ou menos isso. O que que acontece numa neurose de transferência, que é o que a gente chama as neuroses, né? A histeria, a neurose obsessiva, né? As fobias, que podia ser chamada também de neurose de angústia, como Freud chama, é que ele se complica todo para falar isso, tá? E também, em cada momento, ele vai falando de um jeito. Mas, assim,
a gente pode imaginar que o que está em jogo ali são mecanismos de defesa, certo? Mecanismos de defesa do eu, ou seja, fazem parte da organização do eu. Ao mesmo tempo, isso não exclui aquilo que ele está chamando de neuroses atuais, porque, bom, são mecanismos de defesa que justamente fazem com que a libido tenha que ficar represada e isso pode ocasionar uma conversão somática, percebe? Então, assim, eu não consigo fazer uma distinção assim tão clara, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar alguma bibliografia para apresentar isso de uma forma mais clara para vocês. Pode ser? Ah, quem mais está com a mão aqui? A Karen e o Carlos Olá, Garcia. tá me Opa, escutando? Boa noite. boa noite. Uma vez eu li, eu acredito que foi até num seminário da Marion Minerbo, a Aham. questão da neurose traumática, na questão da neurose de guerra. Então, Pelo que eu entendi até então, quando Freud aborda essa teoria, ele meio que assume que só a teoria da sexualidade, da libido, não era o suficiente para explicar a teoria dele até então. Então, foi sim. meio que um marco para poder abordar o que a gente entende hoje com as neuroses contemporâneas. Seria isso mesmo? Ele não estaria no campo da libido totalmente? Olha, você tem razão no que você está falando. A questão é do que a gente está lendo aqui, né? Se nesse momento ele está batendo isso. Porque veja só o que ele está falando no último aqui. Eu tenderia a concordar com você, tá? Aliás, para mim, as neuroses atuais sempre tiveram muito mais a ver com essas neuroses que são justamente causadas no momento, mesmo que da vida adulta, talvez por um trauma como a guerra, por exemplo. Entende? Então, por exemplo, você está lá numa guerra e você volta assim mais pobre de experiência justamente porque aquilo não pode ser integrado ao teu sistema psíquico, à organização do ego, entende? Então, o que você tem é justamente aquilo que tem a ver com justamente o que você está falando, que tem a ver com a pulsão de morte e que vai te gerar uma questão muito mais de desligamento, que é o que tem a ver com a pulsão de morte, Uhum, do que de ligação. Né? Então, assim, eu não consigo ligar as minhas experiências, nada. Pelo contrário, eu consigo desligar, porque a pulsão de morte é o que invade o meu psiquismo através de uma experiência impossível de ser assimilada. Isso, para mim, seria muito mais próximo do que eu daria uma explicação natural, assim, de uma neurose atual. O que me complica é o jeito que o Freud está falando aqui. Que olha só, ele fala, a análise das neuroses de guerra traumáticas nome que, porém, cobre afecções bastante diversas, provavelmente mostra que um bom número delas partilha traços das neuroses atuais. Entende? Partilha traços das neuroses atuais? uhum, Não está dizendo que sim, que são as neuroses atuais. Entende? Por isso que eu fiz assim, eu acho entendi. que é uma coisa um pouco mais ampla do que isso, do que eu sempre considerei, tá? E aí, bom, nesse momento realmente eu preciso buscar mais. Mas enfim, a gente pode ir por aí, né? A gente pode ir por esse caminho assim difícil, né? E assim, Ô, professor, a neurose enquanto afeto, ela não muda. O que muda talvez seja o momento, as situações, a própria evolução, as novas sociedades que surgem, porque esse sentimento aí, esse afeto, Uhum. ele não muda, não. É isso que eu estou entendendo. O que muda é como a gente interpreta, como a gente simboliza, significa, e Sim, mas aí as neuroses vão saindo de lugar. Você vê que hoje você tem um número menor de histéricos, como naquela época, mas a histeria continua aí, no Instagram, no... Eu entendi assim. claro. Continua, sem dúvida. Isso, agora, o problema não é isso, sabe? O problema é que a gente está tratando aqui se essa questão é uma questão de classificação, entende? Então, assim, como é que a gente pode classificar as neuroses atuais? Mas eu acho que a gente vale a pena continuar lendo depois do Carlos falar, porque eu tenho a impressão que o Freud vai entregar isso para a gente, sem querer dar spoilers. Eu realmente só me compliquei aqui porque essa última frase do Freud estragou tudo que eu tinha preparado para dizer. Então, porque as neuroses atuais, vejam bem, justamente essas de guerra.
Aí ele fala, porra, é que nem isso de guerra, mas tipo, não é bem assim. Eu, cara, sério. Fala, Carlos. A minha pergunta, na verdade, é bem pontual. Eu acho que já até saiu um pouco do contexto dela, mas como eu já estou aqui, né? É que você veio trazendo outras nomenclaturas para neurose, enfim, que eu acho que não estava tão acostumado. E você falou da neurose de transferência e fez referência à histeria. Eu estava acostumado a ouvir como neurose de conversão. E aí fiquei um pouco perdido com relação a isso, né? Se a neurose Ah, de transferência e de conversão são a mesma coisa. não, veja, é porque de transferência, por quê? Porque ela acontece, porque alguma coisa do presente, né, vai retomar alguma coisa no passado numa relação transferencial, certo? E é na transferência, ou seja, você pode ser na transferência para analista, por exemplo, né, que ela vai conseguir retomar aquele aspecto da conversão psicossomática, por exemplo, entende? Só que daí, quando aquilo é interpretado, você pode talvez desfazer enfim, as cadeias de significantes ou de representantes e tal, que vão levar até aquele núcleo patógeno, certo? Mas as neuroses de transferência geralmente são aquilo que a gente chama de neuroses, simplesmente. O problema é que o Freud chamava muita coisa de neurose, um monte de coisa que hoje a gente não chamaria, tá? Então, assim, falar neurose de conversão, você simplesmente está falando de um tipo específico de neurose de transferência, pode ser? Assim, de conversão, seria o quê? A histeria, tá? Mas é que a histeria, ela não tem só os sintomas conversivos como sintomas da histeria, entende? Então vamos tentar talvez não classificar nada agora e deixar o Freud falar, porque daí a gente consegue entender o que ele quer dizer nesse texto, sabe? Porque ele nem sempre quer dizer a mesma coisa. E aí é importante para a gente esperar ele fazer. É engraçado porque eu dei uma lida breve antes e eu achei, não, tá tranquilo. E aí depois, aí quando ele foi falando, eu falei, puxa vida, ele tá me complicando. Tá me complicando, Freud. É que nem aqueles cantores assim que você tá ouvindo a música e de repente você erra e aí você fala, puta, ele errou, né? O cara da rádio. É tipo isso. Então vamos lá. Ao expor como as diferentes situações de perigo se desenvolveram a partir do seu protótipo, o nascimento. Deixa eu só. Só peço que para desativar o som, se tiver alguém com o som ativado. Então, ao expor como as diferentes situações de perigo se desenvolveram a partir do seu protótipo, o nascimento, de maneira nenhuma pretendíamos afirmar que toda condição posterior para a angústia simplesmente invalida a anterior, né? Então, é certo que os avanços no desenvolvimento do eu contribuem para depreciar e descartar a situação de perigo anterior, de modo que podemos dizer que cada fase do desenvolvimento caberia certa condição para a angústia, né? Ou seja, a gente nasceria super frágil contra a angústia, né? E aí depois a gente seria mais casca grossa. Então, não é qualquer situação que consegue colocar a gente em angústia. Mas, aí continuei, o perigo do desamparo psíquico se adequa ao período de vida em que o eu é imaturo, assim como o período da perda de objeto corresponde à dependência dos primeiros anos da infância. O perigo da castração, à fase fálica. A angústia anjo-supereu, à época de latência. Mas todas essas situações de perigo e condições para a angústia podem subsistir uma ao lado da outra e induzir o eu à reação de angústia também em épocas posteriores àquela adequada. Tá, aqui eu acho que está bem claro, né, gente? Ou não? Porque, por favor, né? Se não tiver, é só falar mesmo. Não tem nenhuma obrigação de estar entendendo. A gente volta nesse negócio aqui. Mas é que agora pareceu interessante e claro, porque ele está falando assim, bom, a cada período você vai ter uma angústia própria. Só que quer dizer que essa angústia própria, ela pode ser, ela vai ficar. Mesmo que você passe para o período, para a fase seguinte, aquela angústia da fase anterior pode ser retomada, né? Então, aquela angústia, né, enfim, da separação da mãe quando você era pequeno, bom, aquilo pode ser retomado, mesmo num período posterior. Fala, Fábio. Essa latência que ele fala é o que hoje a gente chama de adolescência, será que é isso? Ele fala da época de O latência, porque ele período de vai fazendo. latência, o período de latência é o período que vai depois da fase fálica, né?
Então tem o final da fase fálica, aí você vai entrar até antes da puberdade, certo? Ah. Que é esse período que então eles chamam de período de latência, tá? Mas você já tem uma organização genital da libido, e aí você tem a entrada em cena do superego e tudo mais, porque você já passou pelo Édipo e tudo, sabe? Que é quando você E tem a, uma fo- organização da e a libido. formação dos hormônios, colega. Essa latência ela está mais relacionada a isso. Pelo menos eu li. É um período em que o homem, a mulher, o menino e a menina organizam os hormônios. É, E, mas é essa libido se escora nesses hormônios, não, professor? em várias coisas, né? Porque desde que o bebezinho nasce, ele já está ali repleto de libido, né? É que a libido ela não precisa estar organizada genitalmente, isso que a gente tem que sempre lembrar, né? Ela Mas pode na estar. latência, porque ali a criança se prepara para a vida sexual, não? O Freud é tão. Pois é, mas veja só, qual é a diferença de uma criança de 7, 8 anos para um pré-adolescente de 11, 12 anos? Você está É, perguntando para mim mesmo? não, para todos, não é uma coisa É imensa. porque no período de 7 anos ele só tem a força pulsional, a libido, o desejo. Quando ele entra no período de latência, existe uma organização hormonal, Não, onde mas é que essa libido, essa pulsão do desejo, ela leva à concretude de uma vida sexual. Aí é onde ele divide em pulsão sexual. não, mas é que eu acho que é justamente isso que a senhora talvez esteja confundindo a questão do período de latência, não é, com a puberdade, não é? A puberdade é justamente esse período dos 11, 12 anos, aí a gente não está falando de uma criança de 9, a gente está falando de uma pessoa de 11 anos, entende? E aí sim acontece o que você está dizendo, mas antes disso, o que a gente tem Mas eu de... estou falando de Freud, não da Sim. medicina em si, que a medicina ela faz essa divisão que o senhor está fazendo. É porque eu Uhum. leio muito essas coisas, professor, e eu aproveito sua aula o mais que eu posso, porque você é maravilhoso. Prazer, obrigado. Vamos vendo o que que dá isso aqui. Mas enquanto isso, eu queria também ouvir a Valéria, tá aí com a mão levantada. É que o período de latência, uma criança de 7, de 11 anos, a criança de 7 anos parece que meio que está desligada um pouco dessa coisa da libido, tanto que a gente percebe que os meninos são inimigo das meninas, eles têm muita rivalidade, parece que fica mesmo uma coisa meio adormecido. Atravessa o Édipo, vem um período de masturbação, começa a masturbação assim, bem infantil, depois entra na latência e retoma na puberdade, Isso, é isso né? mesmo. Eu observo assim. E não quer dizer que não tenha ali uma carga libidinal muito forte agindo também no período de latência. A questão toda é que ali é tudo muito reprimido, porque Isso, tu ainda não tem meios, né, de expressar isso. Enquanto que daí, quando você entra na puberdade, aí, bom, o corpo muda e não tem mais o que fazer. Espero que como muitas reprimir, não tem como mais segurar. Exatamente. E aí o problema é que muitas neuroses se formam justamente reverberando alguma fixação antiga, justamente nesse período de transição, né? Quando se faz o período de transição, por exemplo, às vezes para uma menina de 10, 11 anos, quando ela fica menstruada e ela começa a ter corpo assim de mulher, isso é uma coisa tão terrível do ponto de vista dela, porque ela está para o mundo, não é, se tornando uma mulher, o que às vezes quer dizer coisas terríveis para ela, né? Às vezes aquilo ali está reavivando assim temores, enfim, de total desamparo. As pessoas vão deixar de gostar dela porque só gostavam dela porque ela era o neném da casa, ela era a menininha da família. Agora o papai vai saber que ela é uma mocinha, e ser uma mocinha é um horror. Então, tem uma série de questões assim envolvidas com a questão da puberdade, tanto no caso do menino quanto da menina, né? E que fazem justamente, às vezes, reverberar alguns traumas. Quando algo dá errado, e muitas vezes dá, né? Por exemplo, quando há um assédio à menina puber, por exemplo. Bom, isso costuma ser terrível também, né? Então, mas enfim, não é obrigatório que justamente porque houve o assédio vai haver o trauma, né? Mas pode haver, uma situação traumatogênica muito clássica, né?
Então, tem uma série de Ô, questões aí, pois não? Eduardo, eu queria falar até, né, se levantou essa questão do superego, né? Na Aham, latência, a gente vê como as crianças são rígidas nas regras. aham, sim, sim. E tem uma importância aí nessa rigidez das regras, né? Elas querem Exatamente. que as coisas se mantenham, mas ao mesmo tempo, o importante nessa fase também, assim como na infância, né, é o brincar. Aliás, porque ainda está na infância, mas é uma fase mais avançada da infância. Então, o brincar é justamente o que faz com que você possa jogar com a regra, não é que você passe a simbolizar a regra e tomar a regra nos seus próprios meios, não é? Então, aquela pessoa que vai sair mais saudável de tudo isso é aquela que conseguiu entender a regra que vem de fora, ela consegue destruir essa regra e reconstruir nos seus próprios termos. Né? Essa seria a pessoa que conseguiria ter mais habilidade de se apropriar e refazer todo o simbólico de acordo com seus próprios termos. Entende? Ela não adquire aquilo de fora, aquilo não vem como um imperativo categórico, aquilo vem como uma regra do jogo. Mas a regra do jogo cabe o quê? A malandragem. A malandragem é interessante de se pensar aí. Né? Por quê? Porque é com a malandragem que você interpreta as regras com base naquilo que você acha um imperativo ético. Né? Então, é aí a forma que você tem de sair melhor ante os imperativos assim impositivos do superego. Agora, isso sempre é possível de acontecer? Claro que não. E porque não é possível de acontecer, então as pessoas às vezes se sentem culpadas e têm uma dificuldade enorme para construir as suas próprias normas. Fala aí, Fábio. Opa, para essa questão da latência e tudo isso que você está falando, eu fiquei pensando que uma coisa que agora ficou claro é que pode ilustrar essa dimensão é o conto, né? Que inclusive agora até está nos vestibulares, é de Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. E parece que justamente a Alice tem uma dimensão da preparação da menina para essa dimensão, nesse momento que ela está da latência, para o que virá depois que a adolescência, né? Que é o encumpridar do corpo, diminuir as formas, aí começa a questão da sociabilidade até com as regras, né? Com as regras de socialização, com o sistema jurídico que se apresenta na sua loucura da Rainha de Copas, né? Aí que eu falei, eu acho que é bem essa dimensão tá bem colocada aí, né? Acho que essa ilustração é interessante, né? Pensei, Perfeitamente, né? gostei muito, Né? gostei muito. Nossa. Daria um artigo facilmente. Vamos lá. Muito bom. Então, vamos continuando aqui. Vocês querem que leia a nota de rodapé? É porque às vezes é do tradutor. Você que manda. É, vale a pena. Então, é possível que também haja relações estreitas entre a situação de perigo que tem efeito e a forma da neurose subsequente. Então, vamos lá. 6. Após a diferenciação entre eu e supereu, era inevitável que também nosso interesse nos problemas da repressão experimentasse novo alento. Até então, nos contentávamos em abordar os aspectos do fenômeno que diziam respeito ao eu, o afastamento da consciência e da motilidade e a formação substitutiva de sintomas. Quanto ao impulso instintual mesmo, supunhamos que permanecia inalterado no inconsciente por tempo indefinido. Agora, nosso interesse se volta para as vicissitudes do elemento reprimido, e suspeitamos que essa sobrevivência inalterada e inalterável não seja algo natural, talvez nem sequer habitual. Então, deixa eu repetir essa parte aqui. Então, quer dizer, ele está falando, tá, tudo bem, tem o mecanismo da neurose, mas nosso interesse agora se volta para as vicissitudes do elemento reprimido. O que acontece com aquilo que é reprimido? E suspeitamos que essa sobrevivência inalterada e inalterável não seja algo natural, talvez nem sequer habitual. O impulso instintual original é certamente inibido e desviado de sua meta pela repressão. Tá grande essa nota de rodapé aqui, mas tá legal. Mas permaneceu ele no inconsciente de forma rudimentar, mostrando-se resistente às influências da vida, alteradoras e depreciadoras,
Existem ainda aqueles velhos desejos de cuja existência a psicanálise nos informou? A resposta parece frágil e segura. Os velhos desejos reprimidos têm de substituir no inconsciente, já que ainda vemos em atuação seus derivados, os sintomas. Mas ela não é o suficiente. Não pode decidir entre duas possibilidades. Se o velho desejo agora atua apenas através de seus derivados, aos quais transferiu toda a sua energia de investimento, ou se ele próprio também se conserva ainda. Se o seu destino foi exaurir-se no investimento de seus derivados, há ainda uma terceira possibilidade, a de que ele tenha sido reavivado pela regressão no curso da neurose, por mais intempestivo que seja atualmente. Estas considerações não devem ser tidas como supérfluas. Muitas coisas, tanto na vida psíquica normal como na patológica, parecem requerer que sejam lançadas essas questões. Em meu estudo sobre a dissolução do complexo de Édipo, de 24, pude notar a diferença entre a mera repressão e a efetiva anulação de um velho impulso-desejo. Né? Então, o que ele está se perguntando aqui é, bom, o que acontece então com esse impulso que foi reprimido, se ele é completamente substituído e aí segue o jogo, ou se ele continua existindo na sua forma atual. E aí você, mediante uma regressão, que pode ser um estado que você atinge mesmo de um mecanismo por um mecanismo defensivo, e aí você regride, você pode chegar àquele tipo de funcionamento pulsional, que era um funcionamento pulsional mais infantil, né, mais arcaico, que tinha se desdobrado em outros derivados de acordo com a formação sintomática de cada um. Né? Então, assim, aquilo foi recalcado, certo? Mas o que foi recalcado deixa de existir quando ele se modifica em outras coisas? Porque, por exemplo, você não pode matar o pai. Então tá bom. Então eu vou, em vez de matar o pai, eu vou jogar o videogame de coisa, eu vou ser agressivo com não sei quem, eu vou fazer uma série de coisas. Mas e matar o pai? Sumiu? Aí que tá. Aí talvez não. Entende? É a ideia de que você pode reviver esse impulso lá no fundo, não é? E eu acho que é isso que ele traz nessa parte. Né? Alguém entendeu alguma coisa diferente? Mas necessariamente esse trazer à tona não seria trazer à tona essa questão inicial, mas sim metamorfoseada em novas vestes, vamos dizer assim. Não seria isso? Ou não? Mas aí que tá, o Freud está dizendo, mas será que é só isso ou será que de fato Ou se matar o retorna mesmo? paciente de uma Tá, forma mais literal? Entende? É a questão que ele está se colocando, ele bota três possibilidades aí, entende? tá. Vamos ver o que ele vai escrever em seguida, né? Isso é uma É, nota de rodapé, provavelmente que ele colocou depois, bem depois. é. O Enfim. professor, me responda uma coisa aqui, por favor. É, isso não está relacionado também com ao desejo orgânico, biológico, porque a gente não pode separar, né? Porque quando chega nessa fase aí, a questão da biologia, dos desejos sexuais e onde vão acontecer as escolhas, eles gritam. Mas que fase que você está Você falando? faz o que com isso? Reprime, recalca, deixa voltar o recalcado? Não está relacionado a isso, não? É porque eu não entendi de que fase que você está falando. Você perguntou assim, quando chega nessa fase, qual fase Aí que você... onde, aí onde a gente está falando mesmo dessa fase de latência, dessas decisões, dessas pulsões. Porque quando o corpo humano se compõe no seu todo, na fase hormonal do menino, da menina, você tem desejos que você nem consegue controlar. É. Uhum. Né? E aí, como é que fica? Se retorna o recalcado, você desvirtua essa pulsão, né? Não consegue, começa a viver a só de masturbação, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de escolhas, porque eu não consigo muito separar nessa fase o biológico do psicológico. É uma dificuldade minha. Mas acho que em nenhuma fase a gente consegue separar o biológico do psíquico, Mas né? essa é divisor de águas, não?
se essa fase ela é um divisor de águas, não. Não? Acho que em nenhuma fase a gente tem uma possibilidade de fazer uma separação completa entre o biológico e o psíquico. Veja só, o próprio conceito de pulsão, não é? É justamente o conceito que junta as duas características, né? Os dois aspectos, não é? Então, é o aspecto psíquico daquele corpo e o aspecto material daquele corpo, não é? Então, assim, aquilo ali se junta nisso justamente que você está falando, que é assim, uma pulsão, ela vem tanto do corpo quanto do psiquismo, percebe? Ela está justamente na fronteira entre uma coisa e outra. Só que, enquanto com um bebê, você tem aquilo que a gente chama lá do bebê, que é um perverso polimorfo, e aí o que que quer dizer? O bebê, então, ele tem prazer em várias partes do seu corpinho que ele não está ainda unificado, certo? É só com essa unificação genital da libido que se dá um nome, então, de onde vem o prazer, e aí, bom, como é que você organiza corporalmente os prazeres, certo? Mas isso passa por várias fases da psicossexualidade. Você passa por uma fase oral, você passa por uma fase anal. Cada uma dessas fases tem fixações específicas. E aí, depois da fase fálica, não é que é uma fase em que a gente diz que então a criança passa por esse processo que chama de castração, né? Então a criança já passado por o período de castração, ela passa por um período de um certo retraimento. Porque se você pega uma criança assim de 4, 5 anos, ela é extremamente libidinosa, assim, mas ela demonstra isso. Ela se agarra, ela quer ficar agarrada na mãe, no pai, ela quer beijar o pai na boca, a mãe na boca, todo mundo. Ela está assim extremamente desejosa dos dois. De repente, ela cai num período que ela fala: opa, peraí. Tem o negócio da castração, tem o negócio da cultura, tem o negócio do superego. Puxa vida. Então aí a gente já está falando da criancinha de 6, 7, 8 anos, tudo bem? Não é muito bom fazer essas cronologias, mas a gente está falando desse tipo de coisa assim. Quando até que em um momento, não é? Com uma organização assim mais propícia, não é? A entrar nessa vida genitalizada, não é? Que seria a vida aí da puberdade e tudo mais, bom, você teria então uma reorganização dos termos pulsionais. Mas essa reorganização ela vai passar por todos os termos pulsionais que ela passou, então por todos os aspectos da psicossexualidade anteriores, entende? Então, por isso que eu estou dizendo que em nenhum momento a gente pode separar o corpo e o psiquismo, entende? E é por isso também que eu acho muito interessante, e até bem relevante a gente falar disso agora, como não tem nenhum problema a gente falar, por exemplo, sobre psicofármacos. E dizer, mas esse aspecto é um aspecto corporal. Mas esse aspecto faz com que, então, um paciente seu que estava deprimido pare de ficar deprimido, sim. Né? Agora, também não quer dizer que você, através da terapia, também não vá mudar os aspectos corporais do paciente, mesmo da bioquímica do paciente, que é isso que mostra o artigo, daquele artigo famigerado da revista Lancet, mostrando como que a psicanálise é capaz também de mudar, né, a questão neuroquímica cerebral. Ou seja, então, o importante disso tudo é que não basta você fazer uma reorganização bioquímica se você também não fizer algumas vezes essa reorganização simbólica, né, que é justamente o que a gente vem tratando nos nossos encontros aqui. Por quê? Porque senão você pode, talvez, gerar um benefício mais rápido, né? Mas você não resolve o problema que está causando justamente aquele desequilíbrio. Fala, Fábio. Não, só para quando você terminasse, porque você costuma curtir a ideia, né, de se lembrar do que está sendo posto nas notas aqui, né? Tem a questão da Fabiana e da Eliana, Tá. né? Obrigado. Obrigado. Ô, Então, vamos lá. Fabiano, gostaria de saber se esses pais que costumam dar selinho nos filhos, como fica essa questão da libido da criança e também o desenvolvimento dela. Olha, eu acho que tudo depende, né? A gente. Eu só agora eu li o da Eliana aqui, eu vou responder esse da Fabiana. Eu só queria ver o seguinte: a Eliana falou: tem como você enviar o artigo no grupo, por favor? O artigo da Lancet, eu fico imaginando, né? Pois é um artigo super famoso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma de preguiçoso, porque eu não tenho acesso à revista Lancet, que ela é uma revista muito cara, mas pago, né? é paga, e todas assim, as publicações internacionais normalmente são pagas. Mas
a gente tem um vídeo do Christian Dunker falando sobre isso, que eu acho que é bacana. Tudo coloca um vídeo do Christian Dunker, né? Como se fosse, tipo, a autoridade do rolê. Não tomem assim, sabe? Tomem só como, tipo, um cara que ele é um estudioso que eu gosto e que talvez vocês possam ver, assim, defeitos e algumas qualidades, mas eu acho legal, né? E então eu vou colocar ele falando sobre isso. Tá, fora isso. Então, essa questão da erotização dos filhos, né? Costumam dar selinho nos filhos e tal. Veja, para criança de 3 anos, ela tem toda uma sacanagem nisso, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a sacanagem da criança de 3 anos é completamente diferente do adulto. Se aquilo está sendo feito, assim, justamente com um tom de ternura, né? Um tom de ternura, eu acho que aí não tem problema nenhum. O problema, como o Ferenczi diz, é quando há uma confusão de línguas entre adulto e crianças, né? Então, assim, a confusão de línguas é que é o que é a grande problemática. Quando a criança, na ânsia de procurar a ternura do adulto, ela vai lá e encontra uma linguagem que é uma linguagem ambivalente, que é a linguagem da paixão do adulto. Quando ela fica, então, confusa e ela fala, poxa, mas o que aconteceu aqui? Né? Porque a coisa do beijinho, da mãe, do papai, da mamãe e tal, sempre é aquela coisa que, assim, aparece, não é? Mas aí tem uma maldadezinha, mas a maldadezinha ali é o quê? É assim, é mostrar para a mamãe que, sei lá, o papai é meu marido, entendeu? Então, assim, isso é totalmente diferente, claro, de algum tipo de, hum, enfim, de situação que possa ser complicadora para a criança. Então, né, que você está colocando aqui que eu não acha, assim, respeito quem acha normal, porém, para mim isso não é legal. Tudo bem, né? Eu acho que aí é uma questão muito pessoal mesmo. Não vejo, assim, grandes problemas nesse aspecto em si, sabe? O que eu vejo, sim, uma séria dificuldade é quando há, de fato, uma erotização da criança. Por exemplo, eu acho pior do que isso, quando a criança começa sei lá, a dançar, sei lá, com 3 anos, ela assiste um vídeo no YouTube e ela tá assim dançando um funk. Eu não acho problema nenhum ela dançar o funk, porque ela tá dançando isso como quem uma criança de 3 anos faz. Agora, quando os pais interpretam aquilo como uma expressão de sexualidade adulta, isso pode ser prejudicial para a criança. Não a dança dela, mas a expressão dos pais de que aquilo é uma expressão de sexualidade adulta, sabe? Por quê? Porque isso faz com que a criança comece a não entender aquilo que ela fez para ela, ela só estava dançando bonitinho, né? E aí, assim, talvez os pais tenham todo o direito de não querer que a criança dance aquilo, então daí não vai deixar assistir no celular, façam o que elas quiserem. Mas a ideia não é essa. A ideia é só que ela não confunda as frequências, entende? Tudo que ela fizer com 3 anos e fizer sem maldade, ok. O problema é quando a maldade é colocada, entende? Quando essa maldade se estabelece e a criança fica sem entender o porquê, porque daí ela vai futuramente se sentir culpada, vai falar assim, mas olha só, o que eu fazia? Que horror, né? Eu era uma depravada desde 2 anos, quando eu cantava uma música lá falando besteira pra caramba. Então, gente, enfim, saímos aqui do. Professor, eu só não consigo entender, e aí, colegas, me ajudem. Essa necessidade, nada contra, essa necessidade do selinho. Eu acho Se que a gente sim. tem o rosto, a testa, será que o pai busca a normalidade disso? Tem alguma coisa que corrói por baixo disso? Nada contra, quem quiser dar seus selinhos, tudo lindo, mas eu vejo isso como uma necessidade de alguma coisa que eu não consigo achar a resposta. Eu acho que depende muito da cultura, né? Interessante. É uma mudança cultural no Brasil, então, porque eu me lembro que antes não tinha isso. Possivelmente. Não tinha, não, várias coisas, né, foram mudando. Mas, assim, eu lembro que eu achava muito estranho quando eu ia para a Argentina, por exemplo, e os homens se beijavam, assim, no rosto, sempre. É muito comum. E eu, os primeiros beijos que eu tomei no rosto, tomei um susto, assim, né? Falei, poxa vida. Né? Então, assim, eu acho que é cultural. Na Índia, quando eu fui para a Índia, os homens, assim, velhos, assim, sei lá, estavam vestidos, né, assim como aqueles senhores respeitados e tudo mais, e eles andavam de mãos dadas, um homem com o outro. Assim. Então, são, assim, questões culturais. A questão do selinho da criança, podia ser um beijinho no rosto, né? A gente tem
Ahn, Vejam, gente, o que vocês acharem ok, sabe? Desde que não tenha maldade realmente. O problema é a maldade, o problema não é o beijinho, sabe? Vamos lá. Mas podem, poxa, cada um aí faz o seu juízo sobre isso tranquilamente. Paramos aonde? Aqui nesse quando numa passagem mesmo? Então Acho que vamos é. lá. Beleza. Quando, numa passagem anterior desta investigação, descobrimos a importância do perigo da castração em várias afecções neuróticas, advertimos a nós mesmos para não superestimar esse fator, já que não poderia ser decisivo para o sexo feminino, que é certamente mais predisposto à neurose. Tá vendo? Freud datado, Freud problemático. Agora vemos que não há o perigo de considerarmos o medo da castração o único motor dos processos defensivos que conduzem à neurose. Opa, aqui está importante. Então, não há o perigo de considerarmos o medo da castração o único motor dos processos defensivos que conduzem à neurose. Porque em vários lugares ele se expressa assim, né? Sempre é o rochedo da castração. Tá? Expus em outro ensaio como o desenvolvimento da menina é guiada para um investimento afetuoso do objeto pelo complexo da castração. Precisamente na mulher, a situação de perigo, que consiste na perda do objeto, parece ter permanecido a mais efetiva. É lícito fazermos em sua condição para a angústia a pequena modificação de que já não se trata da falta ou da perda real do objeto, mas da perda do amor do objeto. Como é indubitável que a histeria tem maior afinidade com as mulheres, assim como a neurose obsessiva tem com os homens, cabe supor que a condição para a angústia, que é a perda do amor, desempenha na histeria um papel semelhante à ameaça de castração nas fobias e à angústia ante o supereu na neurose obsessiva. Aqui, isso é muito importante. Eu vou reler essa parte aqui, que é a última, nossa, e a gente, enfim, vocês fazem os comentários e a gente termina. Então, como é indubitável que a histeria tem maior afinidade com as mulheres, assim como a neurose obsessiva com os homens, cabe supor que a condição para a angústia, que é a perda do amor, desempenha na histeria um papel semelhante à ameaça de castração na neurose obsessiva e nas fobias, né? Então, vamos lá. Vocês notaram que no começo do texto ele estava falando só sobre a ameaça de castração, como tipo, o motor das neuroses, né? Era isso que aconteceu no caso do pequeno Hans, do Homem dos Lobos, de todo mundo. Tá. Agora ele está falando assim, bom, mas espera aí, isso está meio falho porque como é que as mulheres teriam medo da castração se no final das contas é tudo diferente? Bom, elas têm medo então daquele que detém o falo e pode abandoná-las, ou seja, tem medo do abandono do objeto de amor. Essa perda de amor seria a angústia principal, né? Seria a fundante da angústia principal na histeria. Né? Isso seria tão importante quanto a ameaça de castração nas fobias, né? E na neurose obsessiva. O que vocês acham disso, minha gente? Já que hoje a gente está tudo esculhambado e hoje a gente está assim, sofrendo com Freud, e vocês podem ficar muito à vontade. Fala aí assim. Eu acho engraçado como o Freud ele diferencia duas coisas que são muito parecidas em Lacan, que é tanto a perda do amor, que desempenha na histeria para Freud, ou a ameaça da castração, que é a entrada no simbólico, né? É quando E você tem essa cisão, tanto para mulher quanto para homem, e eu acho muito
Engraçado ver essa diferença. E Mas, aí tem uma coisa que no Lacan fica legal pra caramba também, que é essa ideia, que seria a ideia da histérica de ser ou ter o falo, né? Seria a grande dúvida, eu tenho o falo ou sou o falo? Que é mais ou menos o que ele está falando, né? Que ela vai variando entre uma angústia e outra, né? Porque se ela tem o falo, ela pode perder o falo. Se ela é o falo, ela pode perder o amor de quem tem o falo. De qualquer forma, ele está articulando no Lacan essas duas angústias diferentes, né? A da perda do amor e a da perda da posse fálica. é muito gostoso comparar os dois, é bem legal. É legal. Às vezes a gente dá uma deslizada assim, nessas comparações, mas eu acho que dá certo. Nesse caso, acho que rola. Fala, Yara. Professor, eu vou citar um exemplo meu, do Aham. que eu me lembro desse período aí. Eu tinha raiva porque meu irmão tinha pinto, Uhum. porque ele podia fazer tudo, porque tudo era de menino. Aham. Jogava bola, subia em árvore. Então, eu associava, eu me lembro bem disso, essa possibilidade dele porque ele tinha pinto. Uhum. Ao mesmo tempo, a questão da castração, eu me recordo que quando você é criada em interior, como eu fui, desde menina eu sabia que o galo tinha pinto e a galinha tinha perereca. Aham. Então, eu não consegui fazer esse caminho tão dolorido, porque minha mãe não tinha um pinto. Eu só me lembro dessa fase. Meu pai dizia assim para mim: não, você não pode montar bicicleta, não. Bicicleta é coisa de menino. E eu vi meu irmão se aproximar do meu objeto de amor. Eu tinha raiva desse pinto, Uhum. porque para mim esse pinto era o que me difere, o que castrava meu id, porque eu também queria montar bicicleta, mas não podia porque Claro. eu achava que era o pinto de meu irmão que fazia essa diferença. Eu me lembro disso. Aham. Pois é. E é justamente. E não era Era mesmo? É bonitinho isso? É muito É, bonitinho, muito romântico, professor. Eu me lembrar desse período. Ai, é. que ódio que eu tinha do pinto de meu irmão. Certo, certo. Eu A minha só mãe. colocar uma contribuição muito pontual, mas assim, é preciso lembrar que não, os galos não têm pinto, ambos têm cloaca e essa informação biológica não corresponde, mas em termos de mito, tá certíssimo, o exemplo é muito ilustrativo. Vamos ser rigorosos. Então, Entendo, concordo e obrigada. seus justamente descendentes, né? Mas funcionam dessa maneira, é fato. Então, pois é, gente. Invejas de pinto, invejas de galo, de galinha. Uma coisa bacana, né? Tá mais assim, freestyle completo, né? A gente, assim mesmo, vai fazendo um pensamento aí sobre esse importante texto do Freud. Agora, aqui a gente está chegando no fim do texto, tá? Então, a teoria da angústia dele está se definindo. Hum? O importante é o investimento do eu, né? Nesse aspecto da angústia, que vai se gerar sobre uma representação surgida do id, né? Então, como que esse recalque ele precisa estar não só uma vez sendo feito, mas ele precisa estar sendo feito o tempo todo. Hum? Então, assim, o que eu acho muito importante de vocês tirarem de hoje, daqui principalmente, é o seguinte: o papel que a angústia tem na criação de qualquer neurose. Por quê? Porque quando vocês estiverem no consultório, ouvindo o paciente de vocês, tem que pensar assim, gente, em primeiro lugar, cadê a angústia? Cadê a angústia do que essa pessoa tem? A angústia do que? É uma angústia de abandono? É uma angústia de castração? O que aparece nos sonhos desse paciente? Né? Então, eu acho que, nesse caso, isso vale muito a pena de se pensar. Né? Mesmo que aí a Cita falando assim, pois é, mas porque no Lacan ele vai levar um denominador comum disso e aí ele vai criar uma fórmula que é mais interessante. Pode ser.
mas é o que eu acho que isso aqui continua sendo um mecanismo interessante também, né? Porque, bom, qual é a angústia que está por trás dessa formação de sintomas? Não é? Desse deslocamento, né? Que tipo de... Porque, veja, o paciente entrou no consultório, tá? A primeira coisa, um professor que assim, eu gosto demais, né? Que foi o meu professor lá na formação freudiana no Rio de Janeiro, que é o Chaim Katz. O Chaim, ele falava assim pra gente, ele falava, se você entrou no seu consultório, você tem que se perguntar, cadê o mauzão? Cadê o mauzão? Eu acho que é uma boa pergunta no seu princípio, tá certo? Porque alguma coisa tem que trazer algum mal que é, assim, inominável, certo? Então, enfim, mas aí são só comentários, né? De qualquer forma, agradeço aí, né, a participação de todos vocês, novamente, né, e toda a empolgação, assim. Hoje é um dia que para mim está sendo um pouco difícil, porque meu consultório foi, de certa forma, alagado pelas chuvas aqui na minha terra. Então, eu estou, assim, me virando, né? Tive que desmarcar a minha agenda hoje toda e tudo mais. Estamos ajeitando as coisas. Mas, enfim, é isso, né? Amanhã é dia de trocar telha, é dia de arrumar os negócios e vai dar tudo certo. Tá bom, minha gente? Queridos, Boa noite, boa sorte amanhã, então, Obrigado. com a conta de Valeu, casa. Eduardo. Obrigado aí. Gratidão, prof. até Boa logo. noite, obrigada. Tchau, tchau.